Oi, meus amores. Depois que Jesus conversou lá em Jerusalém com o sacerdote Hanã, ele entendeu que Jerusalém não era... Aliás, entendeu não, que eu acho que ele já sabia. Eu acho que ele passou lá só assim para dar uma oportunidade para que aquele sacerdote começasse a pensar. Mas Jesus, depois que saiu de Jerusalém, ele foi na direção da Galileia. E quando ele chegou, né, naquela região, primeiro ele passou alguns dias em Nazaré, deve ter visitado sua mãe, visitado sua família. Depois ele ficou um tempinho em Caná e desceu na direção de Cafarnaum. E a Amélia Rodrigues vai dar notícias pra gente de que é nesse entorno, né, do Tiberíades, que era lá na Galileia, que ele acabou encontrando, ou melhor, que ele foi buscar aqueles espíritos que já estavam preparados para seguir com ele nessa caminhada de trazer a boa nova ao mundo. Lembrando que boa nova são aquelas notícias maravilhosas que ele veio trazer. E evangelho significa exatamente isso. Evangelho é boa nova. Então ele foi na região lá da Galileia para buscar aos poucos aqueles que tinham nascido com a missão, com o trabalho de auxiliá-lo nessa empreitada, nessa tarefa que ele vinha desenvolver no mundo. Porque, só para a gente lembrar, né? A humanidade, já tinha chegado num determinado nível de evolução onde precisava que outros ensinamentos fossem dados para que a gente conseguisse seguir mais além. E Jesus vem exatamente com essa intenção: dar para a gente os ensinamentos, as notícias da lei de Deus que eram necessárias que fossem trazidas àquele momento. E é interessante porque tem dois autores, os nossos dois amigos, né, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, eles vão trazer notícias sobre os primeiros discípulos. Quando ele chega na região de Cafarnaum, Jesus vai diretamente, ele já sabia onde que se encontravam as criaturas que ele buscava, ele vai diretamente para a região do Tiberíades, em torno do lago. E tinha um grupo de pescadores barulhentos, festivos, no trabalho deles, né, do dia a dia, trabalhando na pesca. E Jesus vai até a beira do mar da Galileia, o Tiberíades era também chamado assim, e aguarda até que um determinado grupo, que era o grupo que ele estava esperando, desembarca e vai se aproximando dele. Nessa barca tinham dois irmãos pescadores que já tinham ouvido algumas notícias dele, até porque era muito pequeno aquele espaço, né? Não eram cidades grandes como a gente imagina hoje. E qualquer pessoa que falava alguma coisa diferente chamava atenção. Então esses dois irmãos desceram e Jesus foi na direção deles com muita alegria. Jesus era alegre, Jesus não era triste o tempo inteiro. As pessoas têm a mania de achar assim, não, porque Jesus era muito sério. Jesus era sério sim, mas era alegre. E aí ele chega diretamente para os dois, Simão e André. Simão, por causa de um apelido que Jesus colocou nele, de Cefas, pedra, começou a ser conhecido também como Simão Pedro. A gente conhece ele como Pedro. Chegou perto dos dois e foi direto. Simão e André, filhos de Jonas. Era comum identificar os filhos pelo nome dos pais. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de meu reino na terra. Como os dois já tinham ouvido falar de Jesus antes e, ao mesmo tempo, eles se deixaram contaminar pela vibração que emanava de Jesus, eles não se sentiram estranhos, não se sentiram desconfortáveis com aquele estranho abordando eles. E como as pessoas simples, amorosas, eles receberam Jesus logo de cara com uma frase tranquila: seja bem-vindo, do tipo assim, vamos conversar. E aí Jesus começou a conversar com eles sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, começou a dar uma ideia do que ele estava apresentando.
Só que os dois ainda não tinham uma noção muito clara do que seria isso. E eles olhando em volta do lago ficaram imaginando assim, nossa gente, mas um reino aqui não tem nenhuma cidade grande, como é que vai começar um reino aqui? Mas André, nessa hora, Pedro era mais velho, né? Simão era mais velho. André, nessa hora, ficou pensando também, né? Em Cafarnaum, aqui nessa região, tem tão poucas casas. Era um vilarejo, como é que vai começar um reino aqui nesse lugar? E Pedro lembrou para ele, não, mas o lago é muito grande e tem muitas aldeias aqui em volta do lago. Um reino, porque eles estavam imaginando que esse reino de Deus seria o reino aqui na terra. Um reino pode abranger todas essas aldeias. E eles começaram a ficar pensando nessa ideia, né? E Jesus, diz o Humberto de Campos, que observando as viagens que os dois estavam fazendo, mas observando como se ele estivesse olhando para duas crianças que estivessem fazendo planos grandiosos do futuro, mesmo sem ter noção direito do que estava acontecendo, de forma muito direta, sorrindo, feliz, com a empolgação que tomava conta daqueles dois, virou para eles: "Quereis ser meus discípulos?" E os dois, na mesma hora, aceitaram. Em meio às gozações de alguns dos companheiros que acharam aquilo lá muito esquisito, né? Que história era essa? Mas alguma coisa de dentro deles dava para eles notícias de que parecia que era um combinado muito antigo que estava se concretizando naquela hora. Eles saem caminhando com Jesus, conversando com Jesus, e Jesus vai diretamente, depois deles afirmarem, né, que Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus vai em direção a um prédio público, uma coletoria de impostos, porque ele sabia que tinha alguém lá que ele precisava encontrar também. E nessa coletoria, nessa intendência do Herodes Antipas, que era o governante da região, ele entrou e já foi direto em direção a uma pessoa. Que fazes tu, Levi? E nesse momento, Levi, que depois ficou conhecido como Mateus, olhou para ele, estranhando um pouco aquilo, né? Mas ao mesmo tempo encantado com o magnetismo que vinha de Jesus. E a gente vai entender daqui a pouquinho do porquê que ele vai direto até Levi. Ele responde: recolhe os impostos do povo que são devidos a Herodes. E aí Jesus, com doçura e firmeza: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Mateus é aquele que registrou as notícias trazidas por Jesus. Na mesma hora, Mateus pensou, olhou em volta e ele já conhecia Jesus. Senhor, estou pronto. Então vamos. E saíram todos eles juntos em direção à casa de Simão. E na casa de Simão, Jesus fez a primeira apresentação para eles de tudo que viria a ser esse reino novo, esse espaço maravilhoso, sem o espaço físico, mas essa região divina, onde as leis de Deus seriam finalmente trazidas e implantadas aqui na Terra. Esse período de implantação está demorando um pouquinho ainda, porque falta a gente deixar entrar aqui, olha. Mas a semeadura começou ali. Nós vamos, por esses dias, apresentar um pouquinho desses discípulos, desses apóstolos, que são aqueles que viriam a anunciar a Boa Nova. Nós vamos conversar sobre eles. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre João e sobre Tiago, seu irmão. Um beijo para vocês, um bom fim de semana, fiquem com Deus e qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente está junto. Um beijo.